A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, por favor. E na proporção que os irmãos encontrarem o texto, se colocam de pé. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bem, alguém se arrisque a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado, e pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo, seu Filho, muito mais, estando já conciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Amém? Os irmãos podem sentar, queridos. O tema da mensagem desta manhã é vivendo em relacionamento com Deus. Queridos irmãos, Deus quer ser nosso melhor amigo. O melhor. Nós temos amigos, todos nós aqui temos amigos. Mas Ele quer ser o melhor, o mais íntimo, o mais próximo, aquele que está sempre pronto a nos socorrer na hora das dificuldades. Então, essa é a maior de todas as verdades, é a maior realidade que existe. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, Ele quer ser o seu amigo, quer ser amigo nosso, meus irmãos, quer estar ao nosso lado. Então o livro de Gênesis nos diz que é no jardim do Éden, quando Adão e Eva desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Não era uma amizade, era uma amizade íntima, eles eram íntimos de Deus, né? Então naquela época não haviam rituais, não haviam cerimoniais, não havia religião, não havia religiosidade. Então eu quero dizer que apenas um carinho relacionamental entre Deus e aquelas pessoas que Ele criou. Era um relacionamento de carinho, de amor, de atenção, de afeto. Era assim que Deus se relacionava com eles. Então, livre de quê? Livre de culpas, livre de medos. Adão e Eva, meus irmãos, sem culpa e sem medo, eles desfrutavam do que Deus tinha dado para eles e desfrutavam, sobretudo, da presença de Deus. Era um desfrutar. Então, entenda uma coisa, eu quero que nós entendamos uma coisa nessa manhã.
Nós fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Fomos feitos para isso, para desfrutar desse relacionamento íntimo e pessoal. Então, mas após a entrada do pecado, após o pecado ter penetrado o Éden, ter invadido a vida deles, então, queridos irmãos, aquele relacionamento ideal e perfeito, que era assim o relacionamento deles, ideal e perfeito, foi perdido. Se perdeu aquele relacionamento. Então, no entanto, Jesus, apesar de tanto tempo de relacionamento perdido, de relacionamento cortado, de uma relação difícil, como Eunice relatou aqui nessa manhã, que a relação dela era difícil com a filha dela, mas aí Jesus veio para que essa relação fosse feita de novo, esse relacionamento perfeito fosse restaurado. E Jesus, queridos irmãos, ele restaura o relacionamento de Deus e dos homens, quando ele pagou ali na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e o Pai, e o Filho veio e restaurou essa relação. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que naquele momento, quando ele pagou o preço dos nossos pecados, o véu do templo ele se rasgou, que simbolizava o véu, era a separar um véu parecido com esse, grande, provavelmente maior e mais forte, mas o véu do templo se rasga de cima a baixo, simbolizando o quê? Que o homem tinha contato com Deus de novo. Porque quem estava ali dentro, o véu não podia, quem estava ali dentro não podia ter acesso ao Santo dos Santos. E quando o véu se rasgou, todos tiveram acesso, e ninguém morreu, porque Jesus já tinha pago o preço dos pecados. E o homem passou a ter acesso a Deus novamente. Então, queridos irmãos, eu quero dizer aqui, indicando que o nosso relacionamento com Deus estava refeito. Quando o véu se rasga, olha, vocês têm relacionamento com Deus de novo. E foi isso que a morte de Jesus disse. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, eles precisavam passar horas dentro do Santo dos Santos, preparando-se, Eles passavam hora dentro do santo, porque tinha o santuário, e depois, para ir para o Santo dos Santos, eles passavam horas de preparação. Não era o sacerdote chegou e entrou, não, eles precisavam ter uma preparação. E uma das preparações para entrar no Santo dos Santos, meus irmãos, era amarrar uma corda ao pé. Porque muitos entraram e morriam lá dentro, porque não estavam preparados para chegar na presença de Deus. E aí o que acontecia? Quem estava fora não podia entrar para tirá-los de lá, porque se entrasse morreria também. Aí se puxava pela corda e tirava o sacerdote de lá de dentro. Então, eu quero dizer que hoje desfrutamos da presença de Deus de forma imediata. Antes eles levavam tempo para isso. Hoje, na hora que nós queremos entrar, Deus está sempre pronto a nos receber. Aleluia. E nós precisamos glorificar a Deus por isso, porque Ele nos recebe. Então a Bíblia confirma essa verdade quando diz que, por intermédio do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 11, ele diz o seguinte: podemos agora exultar em nosso maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Somos amigos de Deus hoje. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você é amigo de Deus, meu irmão? Glória a Deus. Você é amigo do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então Jesus é quem é responsável por isso. Ele que nos proporcionou isso. Então estabeleceu amizade com Deus, que
só é possível por causa da graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, como 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo Jesus, nos transforma de inimigos em amigos de Deus. Observe que tudo isso é feito por Deus, porque Deus e Jesus é o mesmo. Então, se Jesus morreu na cruz, Deus morreu na cruz por mim e por você. Então foi por intermédio dele, né? Cristo nos transforma novamente em amigos de Deus. Então, eu quero dizer a você nesta manhã: você é amigo de Deus. E isso é muito importante, meus irmãos. Então, na hora do nosso socorro, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, sendo assim, o que quer dizer o fato de querer se relacionar, Deus querer se relacionar comigo? Olhando para a Bíblia, nós podemos aprender, né? Aprender o seguinte sobre esse relacionamento nosso com Deus. Primeiro, para vivermos um relacionamento com Deus, é preciso separar um tempo para estar com Ele. Eu não posso ser amigo de Deus se eu não ando com Deus. Amigo anda junto. Será se eu não acredito que todos os amigos geralmente você quer falar com um amigo todo dia. Você liga para o amigo, você lembra, você não consegue esquecer de um amigo. Por mais que você tente, o amigo você lembra todos os dias. Você pode até não se encontrar com ele, mas ele vai estar sempre nas suas orações, vai estar sempre em seu coração. Então, separe um tempo para estar com ele. Observe que relacionamento com Deus demanda também de convivência. Se eu sou amigo de Deus, eu tenho que conviver com Ele, tenho que me relacionar com Ele. Então não tem como haver relacionamento profundo entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo juntos. Então, amigo é assim. Quando a gente vai fazer qualquer coisa importante, né? Você vai comemorar seu aniversário, você diz assim: olha, eu vou fazer a relação das pessoas que eu quero no meu aniversário. Quem é essa pessoa? A primeira pessoa que você chama, quem é? Seu amigo. Não pode, não, vai ser meu aniversário, Bonfim não pode ficar fora, não. E a pessoa com festa de aniversário, Bonfim é meu amigo e o nome de Bonfim não está lá. Aí Bonfim vai dizer: mas Edson, você disse que eu era seu amigo, e comemorou o seu aniversário, convidou Ana Paula, convidou Gabriel, convidou Milton, e não me convidou. É assim que eu sou seu amigo? Então, meus irmãos, o amigo quer estar junto nas horas da alegria, na hora da tristeza. Então, eu quero dizer nesta manhã, no relacionamento com Deus, o mesmo acontece. Observe o Marcos, capítulo 3, versículo 4, diz: então escolheu 12 homens para ficar com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. O que foi que aconteceu com esses 12? Eles andavam, eles levaram 3 anos e meio com Jesus, lado a lado, caminhando todos os dias. Não teve momento que Jesus disse assim: eu vou ficar uma semana. Não, era todos os dias, lado a lado. Então nesse verso está escrito que Jesus escolheu 12 dentre os seus muitos discípulos para estarem constantemente com Ele. Eram amigos de Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã que você é amigo de Jesus. Jesus te escolheu para ser amigo dele. É por isso que você está aqui nesse lugar, buscando a face dele, glorificando a ele. Então, Jesus via a importância, meus irmãos, de tempo de convivência para estabelecer o quê? Uma intimidade. O que acontecia com os discípulos? Os discípulos eram íntimos de Jesus. E passou a parecer. Eles se pareciam com Jesus. Não sei se vocês já viram falar, tem marido e mulher que os dois já se parecem. Se parecem nas atitudes, né? Nos atos, no comportamento, de tanto conviver juntos. Então, quando nós convivemos juntos, nós passamos a parecer. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Amém. Então, é preciso conviver com Ele diariamente, todos os dias, estar perto dEle. Se você estiver perto dEle, você vai parecer com Ele. E quem te olhar para você vai dizer: esse aí é um servo de Deus Altíssimo.
E aí as pessoas vão chegar perto de você, você tem algo diferente. Tem algo diferente na sua vida. Queridos irmãos, nesse verso de Marcos, capítulo 3, versículo 14, né? Está escrito que Jesus escolheu os 12, dentre seus muitos discípulos, era uma multidão, mas Jesus sabia quem ele queria. E dentre uma multidão, Jesus continua escolhendo, e para a glória de Deus estamos nós aqui, porque nós fomos escolhidos por Ele também. Não foi vós que escolheres a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. Então eu glorifico a Deus, porque nós fomos escolhidos por Ele. Assim como aqueles 12 foram escolhidos, nós também fomos. Então, queridos irmãos, Jesus via a importância dessa convivência. Então, no que se refere a isso, a maneira prática que temos de nos tornar íntimos de Deus, separados em nossa agenda, separando um tempo na nossa agenda, né, para estar com Ele. Separe um tempo na sua agenda diária. Esse tempo aqui é do Senhor, né? Então, crente que não separa um tempo para Deus, não tem intimidade com Deus. Crente que não se comunica com Deus diariamente não tem intimidade, não vai ter intimidade. Ele um dia talvez diga assim ao crente que não tem intimidade, né? Quando chegar lá no céu, se apresentar diante dele, eu não conheço você. Você não tinha intimidade comigo, você não era meu amigo. Então, a isso chamamos de momento a sós com Deus, ou tempo devocional. É preciso tirar um tempo de devoção, tempo devocional, tempo de devoção. Devoção o que? É adoração. A palavra devoção vem de adoração. Então tirar um tempo para adorar a Deus. É preciso ter um tempo para adorar a Deus todos os dias. Então, queridos irmãos, sem isso, o crente não avança em seu relacionamento com Deus sem devocional, sem devoção, sem dedicação. Então, ficando muito dependente. Tem crente que só depende das reuniões das igrejas para crescer, dos cultos, né? Do culto de quarta, com o domingo de manhã. Isso não é suficiente. Quando a Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a honra e glória do Senhor, quer dizer que você diariamente, todos os dias, tem que fazer tudo para a glória de Deus, tem que ter essa intimidade com Ele. Então Deus anseia por ter esse tempo com cada um de nós para se revelar e se tornar conhecido. Deus quer se tornar conhecido através de você. Deus quer que o mundo conheça Ele através de você. Amém. Quer que as pessoas olhem para você e vejam a face de Cristo, né? Então não tem como, se não houver investimento de tempo, nossa intimidade com Deus não se desenvolverá. É preciso haver investimento. A gente investe na caderneta de poupança, investimos no casamento, investimos em nossos filhos, investimos na construção da casa, investimos em várias coisas. É preciso investir também no relacionamento com Deus, né? No relacionamento com Deus você investe com tempo, né? É necessário então separar um momento diário para estar com o Senhor. Diga assim, Senhor, eu preciso ter um tempo. Então às vezes nós não temos, você não tem, pode ser que você não tenha. Diga assim, eu quero ter um tempo com meu Deus todos os dias a partir de hoje, e eu vou ter esse tempo, eu vou separar esse tempo, porque eu quero ser íntimo dele. Então, para viver um relacionamento com Deus, queridos irmãos, é preciso ter esse tempo de intimidade, de relacionamento. Eu preciso me relacionar com Deus. Sem relacionamento não tem intimidade. Você está presente, está próximo. Para viver em relacionamento com Deus, medite em sua palavra todo dia. Todo dia. Lê a Bíblia todo dia. A Bíblia não pode criar poeira. Na estante tudo pode ter poeira, mas a Bíblia tem que estar sempre limpa, porque quando a gente pega, tem que limpar a poeira diariamente, né? Os biscuits pode ter poeira, a televisão pode ter poeira, o som pode ter poeira,
os outros livros podem ter, mas a Bíblia não pode ter poeira. É preciso meditar na palavra dele todo dia. Então a segunda forma de estabelecer um relacionamento com Deus é meditar na palavra dele todos os dias. Não é o dia, não precisa ser o dia todo, apesar de que a gente precisa meditar na palavra dele o dia inteiro, porque não precisa eu estar lendo para estar meditando na palavra dele, mas é preciso tirar um tempo para meditar diretamente, fisicamente na palavra, né? Então é impossível ser íntimo de Deus sem saber o que esse amigo nos diz, como ele é. Pense um amigo seu aí, amigo, você sabe como ele é, o que ele gosta, o que ele gosta de fazer, que cor ele gosta de vestir, como ele se comporta. Quando você olha para um amigo seu, poxa, meu amigo é assim, 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 assado. Então nós precisamos saber como Deus é, o que Deus gosta, os gostos dele, o que ele quer, o que ele deseja. Isso só é revelado na palavra. Sem ler a palavra você não vai saber. Só com os textos que nós lemos aqui aos domingos e quarta-feira, você não vai conseguir identificar quem é esse Deus. Então, queridos irmãos, não podemos amar a Deus a não ser que o conheçamos, e não podemos conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Eu só posso amar a Ele se eu conhecer Ele, porque é através das qualidades que nós conseguimos amar. Dá um exemplo aqui de Gabriel e Ana Paula. Gabriel, quando olhou Ana Paula, disse assim: pô, que menina linda essa, viu? Que menina linda. E aí se aproximou de Ana Paula. Quando ele conheceu Ana Paula, aí que ele começou a amá-la. Por quê? Por causa das qualidades de Ana Paula. Se ele chegasse de Ana Paula, e Ana Paula fosse uma menina fútil, cabeça vazia, ele ia dizer: é só uma casca, não serve para ser minha mulher não, né, Gabriel? Não vai servir para ser minha mulher. Mas quando ele conheceu Ana Paula, então, Deus quer isso comigo e com você. Que a gente conheça a Deus e sabe o que vai acontecer quando você conhecer Ele. Você vai ver que Ele não é fútil nem cabeça vazia. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é aquele que é perfeito. Então nós nos apaixonamos por Ele. E a gente diz: poxa, eu amo esse Deus. E a gente, então, é preciso que ler a palavra dele, meditar em sua palavra todo dia. Então, queridos irmãos, meditar é simplesmente conectar os pensamentos. Então eu quero dizer a você: conecte o seu pensamento com o de Deus diariamente. E conectar é o que? É pensar na pessoa. Quando você se conecta com alguém, você está pensando. Eu não vou pegar o celular para ligar para uma pessoa sem pensar na pessoa. Eu não vou digitar, eu preciso saber para que eu vou digitar. Eu pensei. Então, quando você medita na palavra que você pensou em Deus, então o que é que Ele quer de nós? Que a gente pense nele todos os dias. Pensar nele, estar conectado com Ele. Então, é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, em qualquer situação, se conectar a Deus. Eu quero dizer que quando pensamos repetidamente em determinado problema, isso chama-se preocupação. Quando pensamos repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Então, não pense nos problemas, pense na palavra de Deus. Medite na palavra dele, a palavra dele de dia e de noite. Então, para meditar, basta que desviemos a nossa atenção dos nossos problemas para a palavra dele, para aprender durante o nosso tempo de meditação na palavra de Deus. Então, no momento que a gente abre essa palavra aqui, as coisas, o mundo lá fora se apaga. Porque quando a gente lê, acho que todo mundo é assim, né? Quando eu vou ler mesmo as histórias de Davi, eu não lembro mais, consigo pensar nos meus problemas, porque eu começo a ver Davi lá na guerra, eu começo a ver Davi lá ordenando as ovelhas, eu começo a ver Pedro lá no meio dos discípulos lá trabalhando, a gente esquece, e aí quando a gente se desliga, a gente volta, né? Mas quando a gente medita na palavra de Deus, a gente pensa. Quando eu leio aqui sobre o Vale dos Ossos Secos, eu não consigo ler esse texto sem ver a cena. E eu não consigo, minha cabeça não consegue ver duas cenas no mesmo tempo.
Talvez alguém consiga, mas eu não consigo. Aí eu vejo o profeta ali, profetizando, e eu começo a ver a cena acontecendo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é assim, ela é viva e eficaz. Por quê? Porque ela faz com que você viva aquilo que você leu. Acho que é assim com todos vocês. É assim. Nós vivemos o que nós lemos. Então, quanto mais meditamos na palavra, mais seremos íntimos dele. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será amigo de Deus. Deus considerava Jó e Davi, né, amigos íntimos, pelo fato de eles valorizarem. Eles valorizavam Jó e Davi. Sabe o que eles faziam? Eles valorizavam a palavra de Deus acima de tudo e de qualquer coisa. Davi era rei. Davi não era um qualquer, era um rei. Mas quando ele chegava diante de Deus, ele sabia que ele não passava de um súdito. Essa era a grandeza de Davi. Aí as pessoas não entendem. Davi, um cara pecador, né? Mas ele tinha um respeito por Deus que poucas pessoas tinham. Observe que Jó, ele diz o seguinte: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Para ele era mais importante ler a palavra de Deus do que comer. Aí me lembra quem? Jesus, né? Quando os discípulos vêm para Jesus, disse: mestre, né? Fala com Jesus sobre a comida. Jesus disse: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jó, é isso que Jó está dizendo aqui, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E Davi também diz assim no Salmo 119, versículo 97, ele dizia assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, ó, o dia inteiro meditando. É como eu disse, não precisa você estar lendo, mas você pode estar lá nos seus afazeres meditando na palavra. Bom, fica tá lá colhendo os cravos lá, tá meditando. Deus é maravilhoso, olha que cravo. Eu sei que esse escravo aí que botou foi o meu Deus, porque ele é poderoso, e ele que criou. Medite o dia inteiro nessa palavra. Tem como? Então, queridos irmãos, investimos nosso tempo na meditação da palavra de Deus. Quando nós investimos tempo, nós nos tornamos íntimos do Senhor. Quando nós meditamos, nós nos tornamos íntimos do Senhor. E terceira, e para terminar, para viver um relacionamento com Deus, trate o pecado com seriedade. Foi até o que nós falamos na escola bíblica dominical aqui. Tem gente que brinca com o pecado, né? Então, quando se trata de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, há um último item a ser abordado nessa reflexão que é fundamental. Para que o nosso tempo de convivência e meditação com o Senhor funcione bem, se eu quero que o meu tempo de meditação seja eficaz, né, é necessário entrega. Eu preciso entregar. Eu preciso me entregar. Eu preciso entregar ao Senhor. Eu preciso fazer uma aliança com Ele. Senhor, eu vou meditar a sua palavra todo dia. E todo dia eu vou entregar o tempo do Senhor a Ele. Então, a Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, com isso, o que é que eu digo? A gente tem que procurar estar vigilante. O pecado, meus irmãos, é uma barreira no processo da construção do nosso relacionamento com Deus, de um relacionamento íntimo com Ele. Então o pecado impede. Se a gente se tivermos os nossos pecados de estimação, é preciso eliminá-los. Eu não quero mais esse, eu não quero mais viver fazendo isso. Então, de acordo com esses versos, né? Quando há pecado, os ouvidos de Deus ficam tampados e o rosto encoberto. Deus não ouve as nossas orações quando a gente vive uma vida de pecado natural, né? Então, nosso relacionamento com Ele não flui, fica obstruído, fica emperrado, porque Deus é santo.
importa que adore, tem uma vida de santidade. Então, portanto, não tem como interagir com o pecado, Deus não interage. Por isso que, o que é que Deus diz a Josué? Diz ao povo que santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E aí, com isso eu entendo que, se não tem uma vida santa, Deus não vai operar maravilhas. Em toda a história, Deus sempre foi impedido de operar no meio do pecado. Então, queridos irmãos, portanto, não tem como ele interagir. Há alguns outros versículos na Bíblia que falam sobre isso, né? Como Salmo 25, versículo 14, que diz: o Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. E Provérbios diz assim: pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são corretos. Aquele que busca viver uma vida reta é tratado por Deus como um amigo íntimo. Amém. Quer ser amigo de Deus? Tem uma vida reta e santa. 1 João 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a comunhão com Deus não pode estar associada a uma vida de desagrado a Deus. Então, sendo assim, trate o pecado com seriedade. Às vezes ele tem vontade, o desejo vem, todo dia o pecado vem, me chama, mas escolha Deus, escolha ser amigo de Deus. Então, a Bíblia diz: resistir o diabo, submeta-se a Deus, né? E ele fugirá de vós. Então é preciso resistir. Concluindo, eu digo que o relacionamento íntimo com Deus é estabelecido a partir da prática de alguns princípios, né? Assim como em qualquer outro tipo de relacionamento. O relacionamento entre nós tem princípios. Se um começa a quebrar os princípios, né? O outro diz assim: poxa, não tem como me relacionar com ele, não quero contar mais com ele. Se alguém te maltrata, você diz: ó, não tem como. E você vê que a pessoa é daquele jeito. E assim é o nosso Deus. Então não há nada, absolutamente nada mais importante do que desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, separe um tempo para estar com Ele. Medite em sua palavra dia e noite. Encare o pecado com serenidade, com sinceridade e com seriedade. E assim sendo, nós seremos amigos de Deus. Então, meus irmãos, vamos buscar ser amigos de Deus, fazer aquilo que agrada a Ele, para vivermos uma vida na presença dEle, para que o outro possa ver Cristo em nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir a nossa tesoureira, Ana Paula, para orar ao nosso Deus nessa hora, encerrando os trabalhos dessa manhã. Amém. Amém. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor é nosso amigo. Amém. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor quer ter um relacionamento conosco. Amém. Meu Deus, que esteja, meu Pai, nos guiando, meu Deus, na tua palavra, para que cada dia mais nós conheçamos a Ti, estejamos mais próximos de Ti. Amém, Senhor. Para que nós saibamos, meu Pai, como Te agradar, como, meu Pai, sermos mais parecidos com Ti. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, meu Pai, nos guia para os nossos lares, abençoa, meu Pai, as nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Amém, queridos. Com oração silenciosa nós estamos despedidos e à noite estaremos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus.